Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Áureo. Hoje iremos conversar sobre o tema os 4 golpes na arrogância e no narcisismo da humanidade. Sobre narcisismo, quem falou muito sobre isso foi o pai da psicanálise, Sigmund Freud, psiquiatra austríaco, que nasceu no final do século XIX, meados do século XIX, e desencanou em 1939. Vocês também devem já ter ouvido falar do mito de Narciso, vem da mitologia grega. Narciso era filho de um deus e de uma ninfa, e tinha uma beleza realmente magnífica. Foi amaldiçoado por uma ninfa, por uma outra ninfa, e acaba apaixonado pela própria imagem refletida nas águas de um lago, o que acaba o levando à morte. Freud explora muito o narcisismo em suas obras, mas o foco do vídeo de hoje é um texto do Freud, de 1917, muito interessante, no qual ele coloca os 3 principais golpes que a ciência deu na arrogância, no narcisismo da humanidade. E ao final, eu vou acrescentar um 4º golpe, que depreendemos da revelação espírita, espiritualista. Segundo Freud, o primeiro grande golpe foi o golpe cosmológico, quando, através das pesquisas de Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno, a humanidade percebeu que não era o centro do universo, que a Terra, na verdade, girava em torno do Sol e não o contrário. E este golpe no narcisismo da humanidade, que se achava o centro de tudo, foi muito ampliado no decorrer dos anos com as pesquisas científicas. Hoje sabemos muito mais sobre a amplidão absolutamente incrível do universo. Recentemente, uma pesquisa mostrou que só na nossa galáxia podem ter cerca de 300 milhões de planetas semelhantes à Terra, quando na verdade a vida se multiplica em várias expressões, não necessariamente a vida sempre como a conhecemos na Terra, nas imensidões do espaço. Sem falar também nos conceitos de matéria escura, energia escura, que mostram que a humanidade, ao apontar seus telescópios para o alto, consegue detectar menos de 5% da matéria que realmente está lá. O restante, nossos astrônomos nem sabem o que é matéria escura, energia escura, nem sabem do que se trata. Então este foi um grande golpe, o primeiro deles, na autoestima, no narcisismo da humanidade. O segundo grande golpe foi o golpe biológico, aplicado por Charles Darwin, quando publicou o livro A Origem das Espécies, em 1859. Ali, Charles Darwin mostrou que o homem não era uma criação especial de Deus, que nós e os primatas temos um ascendente comum. E esse golpe também, a ciência ampliou ele ainda mais. Hoje sabemos que a nossa carga genética é muito semelhante à maioria dos primatas. A revelação espiritualista nos mostrou que o nosso princípio inteligente percorre por todos os reinos da natureza, onde ele vai se aprimorando, se depurando, se individualizando no reino animal, até chegar ao reino hominal. E outras conquistas evolutivas virão. Ou seja, animais, plantas, todos são nossos irmãos e irmãs. O homem não ocupa um lugar privilegiado. E este período que estamos vivendo de pandemia nos mostra muito isso, como um simples vírus está afetando tanto as nossas rotinas. Um outro grande golpe, descrito por Freud no seu texto de 1917, é o golpe psicológico, que é a própria psicanálise, na visão de Freud, quando ela desvenda o inconsciente. O inconsciente que influencia a nossa vivência atual,
sendo que o homem não é senhor nem da sua própria casa, nas palavras de Freud. Sabemos também, por meio da perspectiva espiritual, que no inconsciente estão armazenadas nossas experiências multimilenares de muitas reencarnações que influenciam, sim, o nosso presente. Os espíritos dizem que Freud só não avançou mais na sua pesquisa porque ele não conseguiu aceitar a realidade da reencarnação, senão teria progredido muito mais na contribuição que deu à humanidade, que é absolutamente incrível. E nós propomos acrescentar outro golpe. Dessa vez, vamos retirá-lo da codificação espírita, que, aliás, o Espiritismo nos ensina o quanto nós somos ainda pequenos, o quanto ainda estamos aprendendo o ABC espiritual. Mas eu gostaria de destacar um texto de Kardec, que eu já falei em outros vídeos, mas acho que vale a pena destacá-lo. Um texto da Revista Espírita de março de 1858, quando Kardec entrevista Bernard Palissy. Foi um grande oleiro, ceramista, quando viveu na Terra. E na época em que Kardec conversou com ele, pelas vias da mediunidade, ele estava vivendo já em outro planeta do Sistema Solar, Júpiter, que é o planeta mais evoluído do Sistema Solar, onde a matéria já vibra mais sutilmente, portanto inacessível aos nossos instrumentos da nossa ciência, por enquanto. Kardec coloca que, abre aspas, as respostas que se seguem confirmam em todos os pontos quanto nos foi dito sobre este planeta em várias ocasiões por outros espíritos através de diferentes métodos, diferentes médiums. Ou seja, Kardec recebeu essa comunicação e a submeteu ao seu método super rigoroso. Essa comunicação foi dada pelo médium Victorien Sardou, um médium também que tinha total credibilidade de Kardec. Mas enfim, Kardec entrevista esse espírito, pergunta sobre como é a vida num planeta tão mais adiantado como Júpiter. Vamos destacar algumas questões. Bernard, por exemplo, explica que em Júpiter não é mais necessário a instituição do direito, porque todos lá já seguem as leis divinas. Não é necessário, portanto, existir penas, sanções. Bernard Palissy também explica que lá todos já se comunicam por telepatia e que o homem é o protetor dos animais e não os explora. Bernard nos dá uma lição muito profunda quando ele diz, Kardec pergunta se há ricos e pobres. E vejam a resposta de Bernard. Não, todos são irmãos, porque se um possuísse mais do que o outro, com esse repartiria. Não seria feliz quando seu irmão fosse necessitado. Isso também é motivo de grande reflexão para todos nós. Mas a minha pergunta preferida dessa entrevista é quando Kardec pergunta que posição ocuparia o povo mais adiantado da Terra se fosse levado para encarnar em Júpiter. Bernard responde que ocuparia a posição equivalente à dos macacos em nossa sociedade. Então me digam se este não é um verdadeiro quarto golpe na arrogância e no narcisismo humanos. Mas não devemos ficar tristes, somos seres ainda hostis, primitivos, temos muito que crescer. Precisamos estar abertos a estas reflexões, aceitar o quanto ainda temos a crescer, a aprender com esses nossos irmãos das estrelas que têm tantos a nos ensinar, com os espíritos que têm tanto a nos ensinar por meio da mediunidade, dos livros, das obras. O quanto precisamos ainda crescer em sociedade para construir uma sociedade mais justa, ambientalmente sustentável e assim ganharmos em maturidade, humildade e conseguirmos atingir a Terra regenerada e feliz que tanto almejamos. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Me ajudem a divulgar o canal, curtam, compartilhem. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!